Boa noite a todos. Convido você a abrir em 1 João capítulo 1. 1 João é o livro bíblico que eu mais gosto. Hoje nós vamos ler o versículo de 5 a 7. 1 João capítulo 1, versos de 5 a 7. Domingo nós falamos um pouco sobre a questão da candeia, do corpo, que são os olhos. É um instrumento, é um meio pelo qual possibilitamos aí que a luz adentre em nós, ou não, Como Jesus disse, que poderiam ser as trevas também, quão terrível isso seria, Aqui em 1 João ele vai falar um pouquinho sobre essa questão de luz e trevas. Eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês, que diz assim, 1 João capítulo 1, do verso 5 ao verso 7, diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, neste momento, acabamos de ler a Tua palavra, o Teu texto sagrado. Pedimos, clamamos que o Senhor possa estar falando conosco. Que a Sua voz possa ser claramente ouvida, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. E que nós possamos aprender a fazer uma avaliação das nossas vidas, se estamos na luz ou nas trevas. E que a partir disso nós possamos estar nos posicionando e termos uma mudança de atitude, Senhor, em direção a Ti, ou ainda mais firme nessa direção, se nós já estivermos nela. Este é o nosso desejo, Pai. Pedimos que a Tua graça e misericórdia esteja sobre nós neste momento, nos limpando, nos perdoando, Senhor, os pecados e possibilitando essa comunhão contigo. Que o Senhor possa estar, pela Tua graça e misericórdia, usando a minha vida, Senhor. Sei que não sou merecedor disso, mas peço que o Senhor fale comigo e através de mim, mas que toda honra e glória seja dada somente ao Senhor. Este é o nosso desejo. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Eu gosto do apóstolo João. Quando a gente fala do apóstolo João, o que você lembra dele? Você lembra de alguma coisa? De Pedro todo mundo lembra, mas de João, lembra alguma coisa de João? Alguma coisa que seja marcante em João? O que? Lembra aí do barquinho? Pedro, Tiago, João e o barquinho. Muito bom. Hã? Não. É o que deitou no ombro de Jesus. Era considerado apóstolo do amor. É o chamado discípulo amado, Muito bom. Eu acho interessante essa questão do apóstolo do amor. Porque, sem dúvida nenhuma, quando você lê a Bíblia, a pessoa que mais fala sobre amor é João. O problema é que João ele era uma pessoa de um temperamento muito forte, sabe? Logo que Jesus chama ele, seu irmão que é Tiago, Jesus dá um apelido para os dois. Chama eles de Boanerges. Quer dizer, filhos do trovão. Chamar eles de filhos do trovão não tem nada a ver com amor, não é verdade? Eles é que em certa vez Jesus foi entrar numa cidade de samaritanos e os samaritanos disseram que não queriam Jesus lá.
Eles com muito amor disseram: Senhor, você quer que a gente ore e peça para Deus mandar descer fogo do céu e matar todo mundo? Muito amor, não é verdade? Quando a gente lê 1 João mostra essa característica dele. Ele é incisivo. Ele não tem meio termo. Ele diz: ou você é de Deus, ou é do diabo. Ou é da família de Deus, ou é da família do diabo. Ou você está com Deus ou está com o diabo. Ele é assim. Ele diz assim: ama, então é de Deus. Se não ama, então você nem conhece Deus. Ele é assim, enérgico, ativo, sabe? Quando a gente chega aqui nos primeiros versos desse livro, ele vai mostrar um pouquinho disso quando ele diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos, quando ele fala dele, ele está falando sobre Jesus. A mensagem que dele ouvimos, e você vê que ele coloca no plural, não que ele somente ouviu, mas ele está dando a ênfase de que não somente ele, mas outras pessoas ouviram também, possivelmente os discípulos, ele está relatando aqui. Então, a mensagem que ele e os discípulos ouviram de Jesus, e ele está anunciando para essa igreja, a mensagem é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Quando a gente ouve a expressão Deus é luz, a ideia que ele quer passar é uma ideia de santidade. E quando ele fala que Deus é luz, ele está dizendo que Deus é perfeito em santidade. E quando ele fala isso, parecia não ser muito necessário que ele dissesse e complementasse: se Deus é luz, então nele não há treva alguma. Por que ele faz questão de enfatizar isso? Porque a gente é daqueles que não são perfeitos em nenhum dos dois lados, sabe? Quando a gente fala assim: olha, a Nice, ela é muito justa naquilo que fala. Mas quando eu digo que ela é justa, eu não posso dizer que ela é perfeitamente justa. Em algum momento ela é injusta. Quando eu falo assim, o Vandeco, ele é sempre verdadeiro naquilo que ele fala. Ele não é 100% do tempo verdadeiro. Em algum momento ele vai falar alguma mentira. Nós somos assim. Mas Deus não. Deus, ele é luz. Ele é 100% santo. Não existe nada em nenhum lugar que tenha trevas em Deus. Ele é 100% luz. Não existe nenhum traço de imperfeição ou de pecado em Deus. E quando João traz isso à tona, isso traz um problema muito grave. Como é que nós que somos pecadores vamos nos relacionar com esse Deus que é santo e 100% luz? Versículo 6 ele diz: se dissermos que temos comunhão, ou seja, um relacionamento com Deus, com Ele, e andarmos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Então João ele vai dizer o seguinte: Deus é luz, você diz que é filho de Deus, você diz que tem relacionamento, que tem comunhão com Deus. Como é que você pode dizer isso se você tem andado nas trevas? Se você tem vivido de forma contínua no pecado? Se você diz que é de Deus, mas vive somente no pecado, então você não é de Deus, você é um mentiroso. E se você é mentiroso, então a verdade não está em você. João ele está trazendo à tona uma realidade que é muito incômoda: a hipocrisia. As pessoas hoje ainda acham que elas podem viver um bom relacionamento com Deus, ao mesmo tempo que vivem pecando à vontade. E o que João está trazendo à tona neste momento é exatamente isso, aquilo que nós vimos um pouco no domingo. É impossível que luz e trevas habitem o mesmo espaço. Onde existe luz, não existe trevas. Onde existem trevas, a luz ela não está, não é verdade? Como nós podemos dizer que estamos em comunhão com Deus, que é luz, se nós estamos vivendo em um ambiente onde só existem trevas? Olha,
Se a gente vive em um ambiente que só tem trevas, comunhão é zero. Se a comunhão é zero, mas a gente diz que tem comunhão, então a gente é mentiroso. E a expressão mentiroso ele vai utilizar algumas vezes no livro. Hoje a gente não vai ter a oportunidade de compartilhar sobre isso. Mas uma coisa que a gente precisa saber de uma forma prática é a seguinte: pastor, como é que eu posso avaliar a minha vida de uma forma clara, rápida, objetiva? Que pergunta eu posso fazer para mim mesmo para saber se hoje eu sou um mentiroso ou não? Para saber se hoje eu tenho andado em trevas ou não? Para saber se eu estou na luz ou não? Para saber se eu realmente estou vivendo uma comunhão com Deus ou não? João vai nos ajudar isso, no versículo 7 ele diz: mas se andarmos na luz assim como Ele está na luz. Primeiro ponto, que eu gostaria de fazer uma pergunta que muitas vezes aqui parece complicada no texto. No versículo 7 ele diz: assim como Ele está na luz. Enquanto no versículo 5 diz que Deus é luz. E aí fica meio confuso, né? Deus é luz ou Deus está na luz? O versículo 7, na verdade, ele não está falando sobre Deus, ele está falando sobre Jesus. Versículo 5 ele diz: Deus é a luz, exatamente como a lâmpada é a luz no nosso caso aqui, ok? Deus é luz. Jesus está na luz, exatamente como nós estamos debaixo da luz aqui, nesse ambiente, certo? Quando ele está falando que Jesus está na luz, ele está colocando Jesus como o padrão perfeito e o nosso exemplo de perfeição, de relacionamento com Deus. É isso que a gente almeja, é isso que nós desejamos. Quando a gente pensa em que tipo de relacionamento nós queremos ter com Deus, é o mesmo que Jesus tinha com Deus, mesmo sendo Deus, ok? Mas Jesus em forma de homem, ele é o nosso exemplo maior do que nós devemos ser. Creio eu que Jesus fez coisas neste mundo exatamente para nos estimular a viver aquilo que ele viveu como homem, ok? Vamos voltar para o texto, versículo 7. Se andarmos na luz assim como Jesus está na luz, duas coisas acontecem. Temos comunhão uns com os outros. E a segunda coisa, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Duas perguntas fáceis, simples de você fazer para si mesmo, para identificar: estou nas trevas ou estou na luz? Primeira, comunhão com o seu próximo. Todo aquele que anda na luz, todo aquele que tem comunhão com Deus, isso se desdobra na comunhão e no relacionamento com o seu próximo. Quando os relacionamentos estão quebrados, o que evidencia? Falta de comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, pensamos mais no próximo, nos relacionamos mais com o próximo. Quando não estamos em comunhão com Deus, só pensamos em nós mesmos, esquecemos totalmente o nosso próximo. Não é simples de avaliar? Toda vez que nós nos aproximamos de Deus, Deus usa a nossa vida para quê? Para abençoar o próximo, não é isso? Falta de Deus, falta de abençoar o próximo. Falta de Deus, falta de relacionamento com o próximo. Interessante que quando nós estamos em trevas, nós temos uma prática que é recorrente. Nós culpamos o próximo pela falta de relacionamento. Toda pessoa que está em trevas faz isso. Porque o egoísmo salta nas trevas. Nas trevas nós só conseguimos enxergar, entre aspas, a nós mesmos. Porque nós sabemos nos apalpar, ok? Na sequência o texto diz que existe um fenômeno nesse relacionamento de comunhão com Deus. O texto diz que Jesus, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E a expressão aqui, nos purifica de todo pecado, é a ideia de uma purificação constante. Ou seja, quando nós estamos na luz, Deus
dia após dia, vai nos limpando e vai nos tirando o pecado. Ou seja, nós temos cada vez mais a tendência de nos afastar do pecado quando estamos em comunhão com Deus. Em relacionamento bom com Deus, o pecado vai se afastando. Falta de um bom relacionamento com Deus, cada vez mais próximo, entranhado o pecado fica na sua vida. Pecado está sempre vinculado à falta de comunhão com Deus. Não é à toa que a Bíblia condena o pecado, porque o pecado na vida das pessoas afasta essas pessoas de Deus. Quando você se entrega ao pecado, seja pelo motivo que for, e a gente sabe que o pecado ele é prazeroso. Se o pecado ele não fosse prazeroso, ninguém cometeria, não é verdade? Quando nós deixamos de lado Deus para se entregar ao pecado, isso evidencia que nós estamos num caminho de afastamento e indo a passos largos para as trevas, ao invés de ir para a luz. É só você observar, para um pouquinho e tenta lembrar, talvez hoje, talvez há uma semana atrás ou algum tempo atrás, um tempo que você lembre que você estava continuamente pecando em alguma área da sua vida, e que esse pecado sempre volta e tenta atormentar você, e observe que sempre que isso acontece, é exatamente no mesmo tempo e no mesmo ambiente que o seu relacionamento com Deus não está bom. O pecado na nossa vida evidencia o nosso afastamento de Deus. É por isso que João começa o livro, e ele está dando orientações para uma igreja que estava dizendo o seguinte: olha, não tem problema não, Deus é tão amor, tão amor, tão amor, que a gente pode continuar pecando do jeito que for, que Ele vai continuar nos amando. Não tem problema disso. João diz o contrário, ele diz, não tem problema sim. Deus nos ama. Deus nos amou antes de nós o reconhecermos. Quando nós éramos pecadores, Ele nos amou. Quando nós nos convertemos, Ele nos amou. Ele ainda nos ama e sempre nos amará. Agora, se você continuar no pecado, você vai se afastar desse Deus. Como é que você diz que ama uma pessoa e deseja estar perto dessa pessoa, se você continua no pecado? Como é que você diz que tem relacionamento com Deus e ama a Deus, se você não se relaciona bem com o seu próximo? É por isso que ele introduz o tema do livro de forma geral, que é relacionamento, que é comunhão com Deus e com o próximo, dizendo isso. Existe uma avaliação muito simples para você fazer, para você saber se você está com um bom relacionamento com Deus e, portanto, está na luz, ou se você vai tendo um mau relacionamento com Deus e, portanto, está em trevas. É só avaliar. Como é que está sendo o seu relacionamento com o seu próximo? Como é que está a sua vida de santidade? Se a sua vida de relacionamento com o próximo anda ruim, está afastado de Deus. Se a sua vida de santidade anda ruim, está afastado de Deus. E os dois vêm sempre juntos, irmãos. Sempre. Sempre. Porque afastamento de Deus causa dois problemas. Problema de relacionamento com o próximo. Problema com o pecado. Ficou simples avaliar? Ótimo. Agora a gente precisa lembrar daquilo que foi falado no domingo. Jesus nos alertou. Olha, fique esperto, para que você não seja rodeado por trevas, para que você não viva no pecado, porque o pecado ele é destruidor, ele é mortal, ele deseja acabar com a sua vida. Mas se você percebeu que as trevas estão assim à sua volta, e deseja se voltar a Deus, é simples também. É parar, reconhecer os seus pecados, clamar a Deus por perdão, voltar a ter o relacionamento com Ele, voltar a estar na luz,
E esta luz de Deus que nos atinge, vai nos fazer voltar aos bons relacionamentos com o nosso próximo, e nos afastarmos do pecado, porque quem nos ajuda nisso é o próprio Deus, não é a nossa própria força. Amém? Dúvidas? Vamos orar para terminarmos o culto dessa noite? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, de lermos a tua palavra e de saber agora como avaliar as nossas vidas. Às vezes fica muito difícil porque nós achamos que está tudo bem no nosso relacionamento com Deus, mas nós estamos nos auto-enganando. Estamos tentando nos convencer de que está tudo bem, mas não está. Muitas vezes fazemos pose de bom cristão. Muitas vezes temos até uma postura correta, leitura diária, alguns períodos de oração, só para dizer que nós estamos cumprindo um ritual evangélico, um ritual religioso. Mas isso não se reflete, Senhor, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso combate contra o pecado. Pai, tem misericórdia de nós. Se nós temos vivido, Senhor, esse erro constante, e que nós percebemos claramente agora, nós clamamos pela luz de Deus, pedimos que o Senhor venha e nos liberte dessa escuridão, das trevas, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor elimine todo o mal que é em nós, Senhor, perdoando os nossos pecados, porque nós nos arrependemos do estilo de vida que temos vivido. Nós nos arrependemos de ser o que nós somos, nos arrependemos de viver aquilo que nós temos vivido, e pedimos que a luz de Deus inunde as nossas vidas, nos dê a oportunidade de abrir os nossos olhos, e que a Tua luz adentre, Senhor, o nosso coração, todo o nosso ser, e nos transforme de dentro para fora. Que ainda hoje nós possamos estar corrigindo, Pai, os nossos atos, restabelecendo os relacionamentos que foram cortados e quebrados por causa do nosso pecado, vivendo esse perdão de Jesus Cristo em nossas vidas, o sangue purificador do Cordeiro de Deus, a cada dia nos alertando e nos tirando o pecado, nos afastando de práticas pecaminosas, coisas que nós temos tentado combater há tanto tempo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e que dia após dia nós possamos fazer essa avaliação, e que ao percebermos que estamos andando em meio às trevas, nós possamos clamar pelo socorro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque temos a certeza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor não quer nos ver nesse caminho de trevas, mas o Senhor deseja que nós estejamos do teu lado na luz de Deus, o Senhor que é o nosso exemplo maior. Louvado seja o teu nome por isso. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de mudança de vida. Obrigado porque temos a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Obrigado porque temos a certeza de que o Senhor ouviu todas as orações neste culto, que o Senhor vai nos responder segundo a tua vontade, que é sempre a melhor para as nossas vidas. E Pai, nos dê a oportunidade de abençoar alguma vida, Senhor, através desse texto, e que as pessoas possam ser libertas das trevas também através disso. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, e eu peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares também. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bem, irmãos, tenham um bom final de noite, e até sexta-feira no nosso estudo na live do Facebook. Um abraço a todos.